Louvado seja Deus. Boa noite, meus amados irmãos, todos vocês que estão aí nos assistindo por intermédio desta live. Eu quero desejar que a paz do Senhor Jesus reine sobre o teu coração, e reine sobre a tua casa, e reine sobre a tua família, não somente hoje, mas para todo sempre. Somos gratos a Deus por mais uma noite, a qual o Pai nos concede de estarmos aqui fazendo essa transmissão para daqui a alguns instantes liberar uma palavra ao teu coração. Eu queria pedir para que você que está nos assistindo esta live, que você fosse aí se apresentando, né, dando um oi para nós aí, dando um joia aí. E também, meus irmãos, se tiver algum pedido de oração, logo após o término do louvor, nós vamos estar orando, não somente pela sua família, mas pelos pedidos de oração que você vai colocar aí, e nós vamos estar anotando aqui, tá bom? Para poder estar orando por todas as intenções, tá? Nós vamos estar anotando todos os nomes, né, dos pedidos de oração. Estaremos orando aqui no momento desta live, como também logo após terminar aqui esta live, estaremos orando também pela sua vida, pela sua família e por todos. Eu queria, ao princípio, deixar para você aqui uma palavra. Eu creio que você está com a sua Bíblia aí, né? Creio que você está na sua casa nesse momento de culto. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1 a seguir, a Bíblia vai dizer assim. Se você vê também que o áudio não estiver legal, né, estiver baixo, me dá um toque aí também, tá? Para nós, para a gente poder mexer aqui, para ficar muito bom, tá bom? Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Essa palavra de início ao seu coração. Eu quero que você, dentro da sua casa, que você possa fechar os seus olhos, que você possa colocar a mão na direção do seu coração, que você possa ir com a sua família, com sua esposa e filhos, ter esse momento de particularidade com Deus, de peculiaridade com Deus. Quero convidar você nesse momento a falar com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nesta noite nós queremos aqui lhe agradecer, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai querido, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Ó Pai querido, eu quero te louvar pelo dia de hoje, pela semana que
se correu até agora e por todas as coisas as quais o Senhor tem nos dado, nos abençoado, nos guardado, nos guiado, nos posicionado. Ó Pai, muito obrigado pela presença real do Teu Espírito Santo, porque o Teu Espírito Santo não é mais uma expectativa em nós, mas Ele é uma realidade em nós. Obrigado, Jesus, por cada irmão que está em suas casas, Senhor Deus, conectados a esta live, para receber uma palavra profética, uma palavra profunda ao Teu coração. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós entendemos que todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, e para aqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Em nome de Jesus, nesta noite eu quero entregar em Tuas mãos a cidade de Tietê, o nosso país, a nossa nação, e todos os países e as demais nações. Entregamos tudo e colocamos em Tuas mãos este culto, e agradecemos ao Senhor, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor Jesus, nós Te louvamos para todo sempre, Pai. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos adorar a Deus com bastante alegria aqui com a nossa irmã pastora Vanessa, com o nosso irmão Renato, tá bom? Vamos adorar a Deus aí na sua casa. Lembre-se, você está no ambiente de culto. Você está no ambiente de culto. Aonde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Deus está aí. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. Vamos, nós aqui e vocês aí, vamos levantar uma adoração ao nosso Senhor. Vamos adorar Ele de todo o coração. Se renda aí na presença dEle, mesmo na tua casa. Não sei onde você está, no teu quarto ou na sala da tua casa, junto com seus familiares. Nós queremos convidar você a glorificar o nome do Senhor. Nós queremos convidar você a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já fez por ti. Amém? Vamos parar de reclamar, vamos parar de murmurar e vamos adorar mais. Vamos nos render mais a Ele. Oh, aleluia! Adore o Senhor de todo o seu coração e declare que o choro ele pode durar uma noite, mas nós sabemos que a alegria ela vem pela manhã. Vamos declarar isso. Vamos declarar isso, amém? Em nome de Jesus. Adora Ele.
mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, choro dura uma noite, mas alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Declare mais uma vez o choro. O choro dura uma noite, mas alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se alegrei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se alegre no Senhor, exalte, bendiga o nome dEle, adora Ele em qualquer circunstância, em qualquer situação, bendiga o nome do Senhor, adora Ele em todo tempo, profetize bênção para dentro do seu lar, declare a paz do Senhor dentro da sua casa, em nome do Senhor Jesus. Nós te bendizemos, Pai, nós te adoramos, Deus, nós exaltamos o teu santo nome, e nós sabemos que o Senhor tem o controle de tudo, nós sabemos que o Senhor tem o controle dessa situação, Senhor. Oh, Pai, nós cremos e confiamos em Ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus, bendito seja o nome dEle. Como é bom estar nesse momento, igreja, meus queridos, como é bom viver isso, como é bom estar com Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Eu quero estar orando pelo Carlos e pela Claudineia e pela Natividade, pediram aqui as nossas orações. Está orando pela sua casa, está orando pela sua família. Eu gostaria que nesse momento você orasse a Deus, entregasse ao Senhor o teu bem mais precioso nesta terra, que é a tua casa, que é a tua família. Feche os teus olhos aí na sua casa, coloque a mão na direção do seu coração e entenda a grandeza deste Deus, o poder imensurável dele e o amor incomparável que é o amor dele. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar hoje em tuas mãos em oração os nossos familiares. Pedimos por toda a nossa família e colocamos em tuas mãos os nossos lares. Ó Pai, que o Senhor possa continuar guiando os lares, trabalhando sobre os lares e restaurando os lares, no nome de Jesus Cristo. A tua palavra nos fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós entendemos o teu poder, a tua grandeza sobre tudo isso, Deus, e entregamos no nome de Jesus Cristo todas as famílias que estão, ó Pai, assistindo por essa live, todas as famílias que estão buscando ao Senhor neste momento. Nós entregamos em oração e acreditamos no teu infinito poder e na tua infinita misericórdia. Senhor, transforma os lares, visita os casamentos, os relacionamentos entre marido e mulher,
Visita os relacionamentos familiares, Senhor Deus, entre pais e filhos. Senhor, eu coloco em Tuas mãos agora todas essas vidas. Senhor, abençoa este lar, ó Pai. Ó Pai querido, que nada venha faltar, mas que o Senhor venha suprir em tudo, neste momento, nesta hora. Entregamos esta família em Tuas mãos. Pedimos pela vida de Carlos e Claudineia, pela natividade. Entregamos em Tuas mãos estas vidas, Pai. Pedimos que o Senhor coloque as Tuas mãos, Senhor, e faça a Tua vontade. Mas nós colocamos aqui em oração e acreditamos, ó Pai, na Tua grandeza e no Teu poder, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito por nós, por tudo que o Senhor já tem feito pelas nossas famílias. Obrigado por estar nos guardando, Pai. Te louvamos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. A sua família, ela foi alcançada pelo poder de Deus. Sua família foi alcançada pelo poder do Pai. Amém? Eu quero dizer algo a você, meu irmão. Nós estamos transmitindo esta live, né, pelo Facebook, mas nós temos um canal no YouTube. Logo depois nós vamos também transferir para o canal do YouTube, compartilhar com as pessoas, porque nesse momento é muito importante que nós venhamos a nos alimentar da palavra. A Bíblia vai dizer que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos de alimento, desse bom alimento. Eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra direcionada ao teu coração aqui nesta noite, que você possa agora sintonizar na palavra de Deus, sintonizar em Deus, e nada pode tirar a sua atenção aí na sua casa. Quero chamar aqui o nosso querido pastor Luiz Pereira, meu amado querido pastor, que vai transmitir uma palavra ao teu coração. Fica ligado aí, por favor. Vai compartilhando, se você puder, este vídeo. Compartilha depois. Quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Porque o que está saindo daqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela edifica, ela transforma, ela restaura. Deus abençoe todos. Fica com Deus, fica no Senhor, fica firme. Pastor Luiz, Deus abençoe mais uma vez. Fique à vontade. Que Deus possa continuar te usando, te abençoando, viu? Boa noite, meus amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, você que está conectado conosco aí, através dessa live. E meu desejo nessa noite é que o seu coração ele possa ser ministrado pelo próprio Espírito Santo. Amém? Eu creio nisso. Eu estou aqui como um homem limitado, um homem que tem fraquezas, mas eu creio no poder de Deus. Eu creio que o Espírito Santo ele está nos conduzindo agora. Ele me ajuda agora, ele vai ajudar você aí, para que a palavra do Senhor ela possa adentrar ao seu lar, ela possa adentrar ao seu coração, e que você possa receber do Senhor nessa noite uma esperança. Eu creio que a palavra do Senhor, ela quando adentra um coração, ela traz esperança, mas ela também vai trazer o que? Conserto do Senhor na nossa vida. Amém? Por favor, abra rapidamente a sua Bíblia, é uma breve mensagem, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Aqueles que estão com a Bíblia e que podem abrir, por favor, nos acompanhem nessa leitura. Eu peço a sua atenção. Eu sei que em casa nós temos alguns motivos para nos distrair, mas eu peço que você fique ligado nesse momento. Deus vai falar conosco, amém? Eu creio que Deus ele fala conosco. Eu creio que o Senhor tem uma palavra especial para nós nessa noite. Então não vamos perder essa oportunidade. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o versículo é o de número 32, e nós vamos ler até o versículo de número 37. E a palavra do Senhor diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele,
teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Versículo 37, meus amados. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: o Senhor Jesus. Amém, meus amados? Esse texto aqui, de 1 Samuel, capítulo 17, é um texto muito conhecido. Nós sabemos que, nesse capítulo, Davi, ele lutou contra Golias, contra um gigante. E eu não posso aqui ler todo esse capítulo, porque nós tomaríamos um tempo muito longo. E a nossa ideia é que uma breve palavra seja ministrada ao seu coração. Mas rapidamente eu quero fazer um resumo para aqueles que por acaso ainda não conhecem esse texto das Escrituras, ou se esqueceram. Eu quero lembrá-los que o capítulo 17 começa relatando uma guerra, uma batalha sendo formada. De um lado, no monte, nós temos o exército de Israel, e do outro lado nós temos um exército inimigo, dos filisteus. E entre eles havia o que? Havia um vale, e eles estavam numa formação de guerra. Para aqueles que querem imaginar aí, nós temos esses filmes medievais que mostram uma batalha, onde nós vemos uma frente de guerra preparada, esperando a formação do inimigo, ou um grito de guerra. Era mais ou menos isso que estava acontecendo naquele momento. Agora, a palavra vai relatar que de repente, do meio do exército inimigo, aparece um homem. Mas esse homem não é um homem comum. Esse homem era um homem de alta estatura. Ele tinha por volta de 3 metros de altura. Esse homem se destaca do exército, e ele vem para a frente de batalha para falar com o povo de Israel. E esse homem, ele tinha uma armadura. Esse homem, ele estava todo equipado para a guerra. Era um homem que, segundo a palavra, ele era assustador, porque ele estava com uma couraça de cobre. E segundo a Bíblia, ele fala aqui de um peso que é aproximadamente 50 quilos de armadura que aquele homem carregava. Por aí nós temos ideia da força que esse homem tinha. E esse homem se apresenta diante do exército de Israel, e ele lança um desafio para o exército de Israel. Ele grita para o exército: por que nós precisamos entrar numa batalha? Eu quero desafiá-los agora. Enviem somente um homem de vocês para lutar comigo. Se esse homem vencer essa batalha, nós, os filisteus, seremos servos do povo de Israel. Agora, se este homem perder a batalha, vocês que servem a Saul serão servos agora dos filisteus. E esse homem lança um desafio. E o que me chama a atenção, quando você lê o capítulo 17 na sua casa, você vai ver que Saul e Israel ficaram apavorados através desse desafio. Mas aí, queridos, na sequência, a palavra vai falar que Jessé, o pai de Davi entra aqui na história. Davi é muito conhecido. O pai de Davi, ele tinha 3 filhos na guerra, e ele pega o seu filho menor, que era Davi, e ele vai enviar para a frente de batalha, para que Davi leve suprimento, leve pão para os seus irmãos que estão guerreando. Davi, ele se prepara, ele deixa as ovelhas dele, ele era um pastor de ovelhas, ele deixa as ovelhas, e ele vai levar o suprimento que o pai mandou para os seus irmãos. E o pai pede para que ele veja como estão os seus irmãos naquela batalha. E Davi vai cumprir as ordens do pai, ele vai até lá. Agora, quando Davi chega com os suprimentos naquela batalha,
ele está falando com seus irmãos. De repente, aquele gigante, o Golias, ele se apresenta novamente, lançando aquele desafio. E no capítulo 17, versículo de número 16, vai dizer que durante 40 dias, pela manhã e pela tarde, Golias ele se destacava do exército e vinha na frente de batalha para lançar um desafio ao exército de Israel. E a palavra diz que os homens eles corriam de medo, eles ficavam apavorados, eles se afastavam com medo. E Davi ele ouviu aquele desafio. Agora, eu gostaria que nós parássemos um pouquinho, fizéssemos uma pausa aqui no texto e começássemos a pensar algumas coisas importantes. Nesses dias que nós estamos vivendo, na nossa realidade que nós estamos vivendo, eu tenho conversado com pessoas que elas se sentem com medo, elas se sentem atemorizadas, porque elas não sabem aquilo que vai acontecer. Elas ficam ouvindo as notícias, elas ficam atentas a tudo aquilo que está acontecendo, não só na nossa cidade, na nossa nação, mas no mundo. E elas sentem muito medo daquilo que pode acontecer a elas e às suas famílias. E naquele momento nós vemos uma identificação. A nação de Israel, ela se encontrava do mesmo jeito. Ela se encontrava num momento de medo, no momento em que havia um certo desespero na nação de Israel. Agora, eu gostaria que você pensasse comigo. Será se você só consegue ouvir a voz do gigante? Será se você só consegue ouvir a voz de Golias? Davi naquele momento, nós vemos que ele estava naquele lugar, ele viu o gigante anunciar o desafio, mas nós vamos ver que Davi, ele vai identificar aquele gigante como um incircunciso, aquele que está afrontando ao Deus vivo, ao Deus dos exércitos de Israel. E Davi então, ele nos dá uma lição aí, porque gigantes aqui, queridos, pode ser de repente o momento que nós estamos vivendo na sua vida, mas há também gigantes que se apresentam na nossa vida. A depressão é um desses gigantes, o desemprego é um desses gigantes, os relacionamentos dos casais nos lares é um desses gigantes. Talvez a situação que você viva no seu trabalho é um desses gigantes. Talvez a situação que você se encontra no ministério é um desses gigantes. Agora, será se você está ouvindo, assim como Israel, eles ouviam quem? O gigante. Os ouvidos dele, o canal que eles tinham, era somente no gigante. Mas nós vemos um jovem aqui, um jovem que não tinha experiência de um guerreiro, um jovem que ele não tinha nem sequer armas para a guerra, um jovem que ele talvez não tivesse altura, não tivesse peso, não tivesse força para a guerra. Ele se apresenta e esse jovem, ele está diante do Golias. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele escuta os soldados comentarem que havia uma recompensa para quem matasse Golias. Saul havia determinado uma recompensa, ele daria sua filha para se casar, e ele isentaria aquela família de pagar os impostos da época. E Davi, ele fica atento àquilo, e Davi ele começa a perguntar para outros, para ver se aquilo é verdade, até um ponto de que essa conversa chega aos ouvidos do rei Saul. E aqui, nós lemos aqui, quando ele está diante de Saul, Davi, ele de momento nenhum, queridos, presta atenção nisso aqui, Davi em momento nenhum, ele chega diante do rei, e ele faz algum questionamento sobre o tamanho do gigante, sobre o tamanho da arma do gigante, sobre a capacidade de matar que esse gigante tinha, sobre quantas pessoas ele já havia matado. Davi, ele não pede nenhum relato sobre o currículo daquele gigante, mas ele, quando ele chega diante de Saul, ele entende, ele vai conversar com Saul, e ele vai dizer no versículo 32 que nós lemos: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. E aí eu me recordo de Cristo, porque Davi é que ele tipifica Cristo. Jesus, ele, num dado momento, ele se apresentou ao Pai, e ele quis morrer no meu lugar, no seu lugar. Ele quis pagar uma dívida que nós deveríamos pagar. Davi aqui, ele diz assim, ó, que não desfaleça o coração de ninguém.
que ninguém continue sem esperança. Você não pode continuar sem esperança. A nossa esperança precisa continuar, queridos. Nós temos um Deus que, assim como Ele agiu nesse momento da história, Ele continua agindo hoje. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor aqui no Antigo Testamento, nós vemos que Deus, de uma forma pedagógica, quer nos ensinar. Eu e você vamos continuar enfrentando gigantes. Hoje nós estamos enfrentando um gigante que tem ceifado vidas, que tem contaminado muitas pessoas, que é o Covid-19. Mas depois que ele passar, nós vamos continuar enfrentando gigantes. Nós vamos continuar enfrentando adversidades. Nós vamos continuar enfrentando o desejo da nossa carne. Nós vamos continuar enfrentando o pecado. Nós vamos continuar enfrentando o vício. Nós vamos continuar enfrentando muitas coisas que nós precisamos rejeitar e falar não. Então sempre nós vamos ter Golias diante de nós. Mas nós precisamos entender que nós temos uma esperança. Que o Deus que nos formou, que o Deus que nos chamou, Ele também faz o quê? Ele age na nossa vida, para que nós não sejamos derrotados. Porque na verdade essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. O exército é do Senhor, queridos. Entenda isso, por favor, nessa noite. E aí Davi, como eu falei, ele chega diante de Saul, e ele fala para Saul que quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai, vinha ali um leão e ele tomava uma ovelha. O Davi, ele não se amedrontava, o Davi não perdia a esperança. O Davi não pensava assim: esse leão vai me matar. Não, ele corria para cima do leão, ele esbofeteava o leão, ele tomava a ovelha e ele matava o leão. E o mesmo ele fazia com o urso. Só que o que é lindo, queridos, ele vai dizer assim, ó: o Senhor que me livrou das mãos do leão, o Senhor que me livrou das mãos do urso, também me livrará da mão deste filisteu. Davi reconhecia que o livramento não era porque ele era um homem habilidoso, não porque ele era um homem corajoso. Não, ele entendia que Deus estava livrando ele da morte quando ele enfrentava um leão e quando ele enfrentava um urso. E da mesma forma agora, entenda isso, queridos. Muitas vezes você já enfrentou algumas coisas na sua vida, em que por uma doença que você orou, você contemplou um milagre de Deus. De repente você orou por alguma pessoa e você contemplou um milagre de Deus. Mas agora talvez esse gigante que nós estamos enfrentando, esse gigante que nós podemos identificar na nossa vida, esse gigante que nós precisamos derrotar na nossa vida, de repente nós precisamos nesse momento entender que talvez este gigante, ele tem uma força maior do que aquilo que nós já vencemos em outro tempo. Mas nós precisamos continuar tendo esperança, porque o mesmo Deus que nos livrou naquele momento, vai continuar nos livrando no dia de hoje. Eu creio nisso, queridos. Eu creio que o mesmo Deus que nos livrou, vai continuar nos livrando no dia de hoje. Quando Davi sai da presença do rei Saul, ele vai lá no riacho, e ele vai procurar umas pedras lisas. Ele pega aquelas pedras, ele coloca na sua capanga, no seu alforje, e ele pega o seu cajado. Eu acho interessante isso. Antes disso, ele tentou experimentar a vestimenta de Saul. Saul, pelo que a Bíblia diz, era um homem alto, de alta estatura também. Mas aquelas vestes não ficaram confortáveis para que Davi pudesse lutar. Davi não quis saber de nada daquilo, porque um homem que ele entende que é Deus que guarda a vida dele, ele não quer saber das armas convencionais. Um homem que entende que o livramento vem de Deus, ele não precisa de armas convencionais, ele não precisa de escudos convencionais, porque ele crê que Deus vai livrá-lo, Deus vai guardá-lo, Deus é o seu escudo, a palavra é a espada que ele vai se utilizar dela. Ele não precisa dessas armas, ele não precisava daquela armadura, ele somente experimentou por obediência ao rei, mas nada daquilo servia para Davi. E Davi vai lá, pega as suas pedras, coloca ali, e aí ele pega o que? Um cajado, queridos. Vocês lembram que quando Moisés ele foi diante de Faraó, ele ia com um cajado. Moisés sempre carregava um cajado na mão. Eu não sei como que você imagina essa cena,
Muitos eles retratam Moisés um homem barbudo, um homem já de idade. E às vezes nós pensamos que o cajado é como se fosse uma bengala para que ele pudesse se apoiar. Mas todos os pastores, eles tinham o hábito de andar com um cajado. Para quê? Para que ele pudesse pegar a ovelha, ou que ele pudesse espantar de repente algum animal. Ele usava sempre um cajado na mão. Mas nós sabemos que o cajado na Bíblia é símbolo de autoridade. Davi, ele fez questão de ir nessa batalha, mas ele levava consigo o seu cajado, ou seja, a autoridade. Eu estou levando a autoridade. Eu entendo que o autor e o consumador da minha fé é Jesus Cristo. Aquele cajado representava exatamente a autoridade, ou seja, eu não tenho condições nenhuma de vencer, eu não tenho condições nenhuma de derrotar, eu não tenho condições nenhuma de passar por esse tempo, mas acontece que há uma autoridade de Deus sobre a minha vida, há uma palavra de Deus sobre a minha vida, há uma esperança dada por Deus na minha vida, para que eu possa passar por esse tempo. E Davi levava aquele cajado nas suas mãos, e aí ele vai caminhando para aquela batalha, e chega um momento na palavra do Senhor, se você ler o capítulo 17, que nós vemos que quando o gigante ele avista Davi, quando ele vê Davi, a Bíblia diz que ele menosprezou Davi, porque Davi, ele era de boa aparência, ele tinha os cabelos ruivos, muito jovem. O gigante menosprezou Davi. Muitas vezes, queridos, nós nos sentimos menosprezados diante de um gigante. Muitas vezes nós olhamos para certas adversidades da nossa vida e nós nos sentimos muito pequenos para aquilo. Parece que a gente não vai conseguir vencer aquilo. Parece que nós não temos condição nenhuma, e realmente não temos para vencer aquilo. Nós entendemos que nós não temos capacidade, nós não temos inteligência, nós não temos ajuda que possa vencer aquilo. O gigante, ele menosprezou Davi. Davi, ele não tinha nenhuma característica de um guerreiro. O gigante ficou decepcionado, porque ele esperava ver um homem forte, um homem que estivesse armado, um homem que estivesse na mesma altura daquilo que ele vinha carregando. Mas ele vê o jovem Davi com um cajado na mão, e ele tinha uma bolsinha do lado e algumas pedras lá dentro. Davi, ele recolheu naquele riacho 5 pedras, e ele precisou de somente uma pedra. Davi precisou somente de uma pedra. E aquela pedra, Davi, ele vem com um estilingue, né? A Bíblia fala de uma funda. Nós entendemos, eu creio que é parecido com um estilingue. E Davi, ele vem com um estilingue na mão. E aquela pedra. E aí Davi, quando ele chega diante de Golias, Golias olha para Davi e fala assim: sou por acaso um cão para que você venha contra mim com paus? Hoje mesmo eu vou pegar a sua carne e vou dar para as aves e para os animais do campo. E Davi, ele faz um relato aqui que eu gostaria de ler, tremendo. Quando eu acredito que a vitória de Davi, ela já ocorreu nesse momento. Quando Davi, ele vai aqui diante do filisteu, e ele diz algo tremendo. Ele vai falar assim, deixa eu achar aqui o versículo: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Golias estava com todas as armas convencionais, armas que assustavam o exército, além da sua altura. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, no plural, de Israel. A quem tens afrontado? A quem tens afrontado? É interessante que Golias estava, na verdade, afrontando quem? Os soldados de Israel. Mas Davi está dizendo aqui que quando ele afrontava os soldados de Israel, na verdade ele estava afrontando o Senhor dos exércitos de Israel. E aí nós nos remetemos lá para o apóstolo, na conversão do apóstolo Paulo do Saulo. Quando Saulo cai, ele escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele faz uma pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, entenda isso. Paulo não estava perseguindo Jesus na cabeça dele, ele estava perseguindo quem? Os cristãos. Mas aí o que acontece?
Jesus está falando que ele não está perseguindo o cristão, está perseguindo ele. Nesse momento, Golias estava afrontando, ele não sabe com quem ele estava mexendo, ele estava afrontando o Senhor, o Deus do exército de Israel. E aí, queridos, continuando a leitura, versículo 46, Davi vai dizer o seguinte: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Tem Deus aí na sua casa? Tem um pai que tem cuidado de você? Você identifica que Ele está na sua casa, que Ele tem cuidado da sua vida? Todos precisam ver que há um Senhor, que há um Pai que tem cuidado de você na sua casa, da sua família. As nações, todos precisam reconhecer isso, que Deus tem livrado você de todo o mal, e não será diferente nesse momento, meu querido. Eu creio que Ele continua, o nosso Deus é um Deus vivo, Ele continua cuidando dos seus, Ele continua. Nós ainda não entendemos muitas coisas, mas eu tenho certeza de uma coisa: nós precisamos continuar crendo. A nossa fé, ela precisa continuar em exercício. 47. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, não com armas convencionais, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. A batalha é dele, queridos. A batalha é dele. O seu momento de luta é dele. Entenda isso. Entenda isso. O que Ele quer de nós é que nós continuemos assim como Davi. Davi, em momento nenhum, ele ficou olhando para aquilo que todos estavam olhando. Todos ali somente tinham os olhos em Golias. Todos ali viam quem o gigante. Todos ali só conseguiram enxergar aquele homem forte, destrutivo. Todos ali valorizavam demais aquele homem. Mas Davi, ele olhou para quem? Para o Deus, para o Senhor, que sempre o livrou. E ele cria, a sua fé estava aquecida, que naquele momento ele seria mais uma vez livrado pelo Senhor. E eu tenho certeza, queridos, do que eu vou falar aqui. Eu tenho certeza que nesse momento de dificuldade, nesse momento de incertezas, nós temos que continuar crendo nele. Nós temos que continuar buscando Ele. Nós temos que continuar em oração. Nós temos que continuar em leitura da palavra. Por quê? Porque o livramento dele está próximo. Porque assim como ele fez nessa época, assim como ele agiu aqui com Davi, ele vai agir comigo e com você nesse momento, querido. Creia nisso. Continue crendo que a sua fé, ela seja uma fé inabalável. Que a sua fé seja uma fé que entenda que mesmo nós temos que seguir todos os protocolos, tudo aquilo que tem nos ensinado, tudo aquilo que nós temos ouvido, que é importante para que nós, nesse momento, nós possamos obedecer às autoridades, mas que acima de todas essas coisas prevaleça a tua fé, crendo que o Senhor, Ele está cuidando de todas as coisas. Essa situação não fugiu do controle dele, porque o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Amém, meus amados? Eu gostaria de chamar aqui a pastora Vanessa, o nosso amado irmão Renato está aqui, para que eles louvassem aqui. Amém? Depois o pastor Caio vem aqui orar, amém? Orar, agradecer ao Senhor, e que você continue aí ouvindo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, amém? Isso é aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que você tenha entendido. Por favor, leia todo esse capítulo. Leia novamente. Eu creio que Deus vai falar com você. Eu creio que Deus ele vai te dar algo que você precisa ter nesse tempo. Nós precisamos nesse tempo da palavra dele, para nós permanecermos firmes. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Me
Adore Ele. Tu és. Nós acreditamos, ó Pai. Nós cremos, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos nesta noite e nós cremos, ó Pai querido, que o Senhor nesta hora está curando pessoas. Nós cremos que o Senhor está curando pessoas. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, ó Pai querido, o inimigo derrotado. Nós declaramos, ó Pai querido, essas pessoas sendo tocadas. Esta pessoa que está na sua casa sendo curada pelo Teu poder. Ó, cremos, ó Pai, que o Senhor está manifestando agora, Deus, sobre cada família, sobre cada lar, ó Pai, sobre esta nação, o Teu poder. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está manifestando o Teu poder sobre esta nação, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Deus. Nós entendemos e reconhecemos a Tua grandeza. Nós reconhecemos o Teu poder em nós. Nós reconhecemos que nada somos sem Ti. Nós reconhecemos que o Senhor é o grande Deus, o grande Senhor, aquele que reina e está sentado ao alto e sublime trono, dono de toda majestade, poderoso nas batalhas, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, a resplandecente estrela da manhã. Tu és raiz de Davi, o soberano Deus. Nós declaramos agora, Senhor, neste lugar, ó Pai querido, nós profetizamos agora sobre as vidas que estão assistindo, sobre a cidade de Tietê, sobre o nosso país. Nós declaramos sobre esta nação, nós declaramos sobre os países
nós declaramos a cura, nós declaramos o milagre, nós declaramos a tua presença, nós declaramos o teu poder, nós declaramos a tua grandeza, nós declaramos sobre estas vidas, Senhor. Oh, Rabashi, oh, Mamanagai, Sheramanai, Assogue, Adarai. Senhor, a tua graça nos envolve, em nome de Jesus. Visita, meu Pai, esta família que está aí nesta casa. Toma eles agora em tuas mãos, Senhor. Toma esta vida em tuas mãos, Senhor. Que nada e ninguém nos faça dispersar neste momento. Que nada venha a atrair os nossos olhares, o nosso pensamento, a não ser o Senhor. Que o nosso coração esteja ligado ao trono, Senhor. Senhor, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Sara esta nação, Jesus. Sara esta nação, Jesus. Sara, Jesus. Deus, eu creio só em ti, Jesus. Louvado seja o nome dele. Ele é fiel, irmãos. Guarde algo no seu coração e na sua casa. Ele é fiel. Ele sempre permanecerá sendo fiel. Guarda tudo que Deus falou com você aí hoje. E continue refletindo na palavra de Deus. Não deixe de se alimentar desta palavra, porque a palavra de Deus, ela transforma a vida de um homem, ela transforma uma nação, ela transforma pessoas. A palavra de Deus, ela restaura uma vida, ela edifica um lar, ela edifica a sua vida e a sua família. Que Deus abençoe. Esse gigante já caiu por terra. Ele já caiu por terra. Já caiu. Amém? Louvado seja Deus. Amados, nós estamos encerrando esta live. A vontade é de continuar, porque está tão bom. Estamos orando a Deus para que muito em breve nós possamos nos reunir aqui. Estamos com saudades, mas nós entendemos que para tudo há um propósito. Então, no período que você estiver na sua casa, não se disperse com outras coisas. Não estou dizendo para você que você não pode assistir um filme, que você não pode. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que todos os dias você precisa ter um devocional com Deus. Todos os dias você precisa se alimentar da palavra de Deus. Há tempo para tudo. Não deixe Deus de fora de forma alguma. Deus tem que ser prioridade na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês que estiveram aí assistindo esta live. Compartilhem esta live. Amém? Compartilhem este vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. Compartilhem. Eu tenho certeza de que Deus vai tocar muitas pessoas quando assistirem, porque Deus começou a tocar algo em nós muito forte. Louvado seja Deus pela vida do pastor Luiz, que trouxe essa palavra abençoada ao nosso coração. A vida da minha esposa, a pastora Vanessa, Renato, aos irmãos que estão em suas casas, pastor Manuel aqui, Felipe, aos irmãos que entenderam esse propósito. Guarda no seu coração. O gigante caiu. Amém? Que Deus abençoe. E continuem firmes, irmãos, e perseverantes. Firmes e perseverantes. Recado muito importante. Estamos
fazendo pedido de alimentos para a cesta básica. Preste atenção, se você tem 1 quilo de alimento na sua casa, tá? Pode me procurar em inbox aí mesmo. Você tem meu contato no particular, pode procurar o contato dos demais pastores desta casa, para que nós venhamos a recolher esses alimentos para ajudar famílias. Precisamos da união da igreja, precisamos da sua união, amém? Você que não congrega conosco, está nos assistindo, nós louvamos muito a Deus pela sua vida, de verdade, amigos, companheiros e conhecidos desta cidade ou de outras, né? Nós vemos pessoas aí também, o Alex e a Kátia, que sempre está nesta live conosco, lá do Mato Grosso. Que Deus abençoe, viu? Assistindo. Que Deus abençoe a todos, família EPEC, as igrejas, todos. Que Deus abençoe, viu? Vamos orar, agradecendo a Deus e liberando uma bênção sobre a tua vida. Muito obrigado, Jesus. Nesta noite nós somente temos que te agradecer, somente temos que te bendizer, ó Pai, porque estamos aqui. Ó Pai querido, nada pode, ó Deus, nada e ninguém nada fará calar a voz do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus nós cremos que o Evangelho transforma, nada vai calar a voz do Evangelho. Ó Pai, no nome de Jesus te agradecemos por esta live, pelos irmãos que estão aqui trabalhando nesta live. Obrigado, Jesus, e acreditamos, Pai, que muito em breve nós, ó Deus, pela oração de todos, pela fé, nós estaremos aqui reunidos, ó Pai, ó Deus eterno, neste prédio, ó Pai querido, para adorar ao Teu nome, continuar bendizendo ao Teu nome. Senhor, continua nos guardando, que nós possamos continuar sendo a igreja, mesmo fora daqui, que nós possamos continuar sendo a Tua igreja. Deus, guarda cada vida, cada família, em nome de Jesus Cristo, Pai. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce sempre comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. E você diga amém, com sua casa, com sua família também. Que Deus abençoe. Olha só, domingo estaremos aqui a partir das 9, 9h10, com mais uma live, com mais um culto da família, trazendo uma palavra direcionada ao teu coração. Amém? Estaremos tendo algumas lives também no ministério durante a semana, e eu gostaria que você ficasse aí atento. Deus sempre vai falar com você por intermédio da tua palavra. Que Deus abençoe, fiquem com Deus, um forte abraço a todos vocês. Vai ser. Onde que aparece aqui? Pergunta por mim. Não, ainda não. Como que nós vai fazer uma curva? Nós falamos 3 pontinhos.